Podcast Simpojude, Sindicalismo em Movimento. Olá, eu sou Vladimir Ramos e este é o podcast Simpojude. Recentemente, o Simpojude implantou o Núcleo Jurídico Previdenciário. Esta foi uma pauta de campanha que se tornou realidade. E este é o tema desta edição do podcast Simpojude, e eu converso com o advogado especialista em regime próprio da Previdência, Dr. Igor Mota Fonseca, responsável pelos atendimentos do Núcleo. Dr. Igor, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite de participar do podcast Simpojude. Eu que agradeço o convite e vamos aqui falar um pouquinho sobre os novos rumos da Previdência, planejamento previdenciário e matérias atinentes a isso, que é de suma importância para todos os servidores. Deve se preocupar sim, se planejar sim para a hora de aposentar, né? E, doutor, para a gente começar, qual é o objetivo do núcleo jurídico? Certo, o núcleo jurídico, ele foi criado com o intuito de, diante dessas reformas, das novas regras, das novas possibilidades de cálculo de proventos, da previdência complementar, da previdência por cálculo por contribuição, né, proventos calculados por contribuição e não com base na última remuneração, enfim, diante de todos esses temas e da carência natural da matéria para os servidores, pensamos em criar esse núcleo para orientar, para esclarecer, para inclusive também pedir revisões de aposentadoria, entrar com ações coletivas visando a melhoria dos proventos, das regras de proventos para as regras de aposentadoria dos servidores. E como está funcionando o núcleo? Porque ele já foi implantado, está em pleno funcionamento, né? Como ele está funcionando? Ele já foi implantado e já começou a funcionar desde outubro. Os atendimentos eles estão ocorrendo de forma virtual e presencial, fica a critério do servidor. Os atendimentos eles são pré-agendados, pode estar entrando em contato com o número, o DDD 71, número 2109-3018, conversar lá com o Jair, agendar um horário. A gente tem uma plataforma Zoom que faz os atendimentos virtuais e também tem os atendimentos presenciais. Atualmente temos já disponíveis horários terça de manhã, quarta de tarde, sexta de manhã. Estamos já estudando aí, diante da demanda grande, abrir mais um horário ainda a definir. E todo servidor que quiser tirar dúvida, que quiser fazer seu planejamento, que quiser esclarecer, seja aposentado já, uma possível revisão, ou na ativa, para planejar a sua aposentadoria, seu momento de se aposentar, pode estar procurando o núcleo. O doutor falou que já existe uma demanda grande. E quais têm sido as principais dúvidas dos servidores? Em geral, vem de tudo um pouco, mas a grande parte realmente é o planejamento previdenciário, é saber quando eu vou me aposentar, quanto vai ser meus proventos, tem uma ideia, porque de fato só dá para saber quando a pessoa pede aposentadoria, mas é se planejar. Quando eu vou pedir meu abono, certo? Em geral, as demandas são sobre planejamento previdenciário. E existe alguma coisa que o servidor deve fazer antes de vir aqui, já trazer alguma documentação? O que é fundamental? Bom, eu sempre peço aqui, a gente sempre tem que ter, o mapa. O mapa é o instrumento em que está assentado todas as informações do servidor que são essenciais para a análise de quando ele vai poder aposentar, de quanto ele vai poder requerer o abono, de quanto de licença ele tem, licença-prêmio ele tem e por aí vai. Então, fundamental é ter a certidão atualizada e caso já exista processos administrativos em andamento, eu peço também que mande em PDF, não precisa imprimir nada, pode mandar tudo em PDF, que a gente dá uma olhadinha, tem que ter isso para analisar e dar uma satisfação para o servidor de forma mais precisa. E onde está funcionando o núcleo jurídico, que as pessoas devem procurar, por exemplo, aquela que não ligar, mas quiser ir pessoalmente, onde está funcionando? O núcleo ele funciona aqui na sede do próprio Simpojude, na sala do jurídico mesmo, do sindicato. E o que o senhor poderia acrescentar, que a gente não conversou, que ainda não perguntei também, para que o servidor deve ficar atento e possa ser atendido da melhor forma possível? Bom, uma das coisas que eu estou vendo que está causando algum desgaste para os servidores no caso do servidor, quando vai pedir a licença-prêmio, ficar atento para utilizar sempre o gozo das licenças adquiridas após 2015, certo? Se quiser,
recomendo sempre deixar essas licenças anteriores, que elas têm uma possibilidade de gozo maior, que elas não têm uma limitação de perda das licenças adquiridas, de não prescrever, de nada disso. Então, recomendo sempre que quem for gozar, utilizar as licenças adquiridas após 2015. Doutor Igor, muito obrigado por sua participação aqui no podcast Simpojude. Eu que agradeço o convite, estou aqui à disposição para todos que quiserem esclarecer dúvidas, orientações, podem contar aqui com a gente. Termina aqui essa edição do podcast Simpojude. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço. Podcast Simpojude. Sindicalismo em movimento.